Estamos ao vivo. Boa noite, graça e paz. Boa noite, mais uma vez, é com alegria que nós iniciamos mais uma live, hoje de número 63. 63 já, né? Então que bom, que a graça de Deus nos conduz aí para que a gente possa mais uma vez, mais uma noite, poder contribuir, né, com aquilo que você pensa, com aquilo que você está passando, sentindo ou buscando, que a gente possa ser essa contribuição na sua vida. É isso aí, pessoal. E é uma alegria para nós iniciar a semana junto com vocês, com estas reflexões. E hoje, de maneira muito especial, encerrando, não parando de falar da vocação, né? Mas esse momento específico, né? Do mês de agosto, mês vocacional, de poder destrinchar mesmo tudo aquilo que a gente pode entender sobre o que é a vocação, da importância dela nas nossas vidas e do quão importante é esse discernimento, essa busca da vocação, né? Da gente não achar que a vida é sem sentido, mas que existe uma missão específica para cada um de nós. A nossa intenção nesse mês de agosto foi de facilitar o entendimento sobre vocação. Nós dissemos em várias outras lives, eles falaram aí, que a gente se prende às vezes, ou a gente pela tradição, falar de vocação dá a impressão que é algo, né, só para os padres, freiras e os consagrados, mas é mais do que isso, né? E nós vamos ver na live de hoje que não tem desculpa, né? Todos nós temos uma vocação e nós temos que encontrar. Temos no sentido assim, seria bom que a gente se encontrasse, né? É melhor para nós nos encontrar, facilita a nossa vida, a vocação, né? Ela facilita o nosso caminho, nossa peregrinação aqui na Terra. Dentro da sua liberdade, tem o direito de pensar, de agir, né? Nós temos essa liberdade em Deus de poder cada um escolher seu rumo. Mas então a intenção aqui nesse mês de agosto foi de facilitar o entendimento do que é vocação. Por que da vocação? Por que ter uma vocação, né? Por que é necessário ter? E a gente espera ter contribuído. Mas ao longo das outras lives também, claro que vai entrar o tema vocação. Amanhã iniciamos o mês da Bíblia. Sim. Né? Vamos falar bastante da palavra de Deus. Mas também tem a ver com vocação. Enfim, nós vamos continuar aí tentando contribuir, fazendo um esforço para contribuir, né, com esses momentos difíceis que a gente passa na vida, das dificuldades financeiras, de relacionamentos, de doença, de pandemia. A gente precisa encontrar aí uma motivação, uma paz, principalmente, para poder continuar. Então essa é a intenção maior da nossa comunidade. E a gente refletir sempre o valor do ser humano como filho e filha de Deus, e esse entendimento dessa filiação que nos possibilita, né, poder continuar, poder andar, não parar, não estacionar, não ficar apenas reclamando, mas a gente poder caminhar, poder ir no dia a dia. Pronto, estamos de volta. Muito bem. E trazer essa certeza de que Deus está conosco, né? Dessa presença de Deus. Quando eu gravava o vídeo hoje, convidando vocês para essa live, né? Eu falei do tema, que é Deus nos chama porque nos conhece. E que nós iremos partilhar sobre essa verdade. Deus conhece muito bem a cada um de nós. Nós não podemos fugir disso e nem devemos, né? Porque é isso que dá sentido à nossa vida. Então, pessoal, só antes da gente começar, sejam bem-vindos vocês que já estão aqui. Pessoal, eu já vi que foi entrando algumas pessoas, e então dá pra ver que a conexão tá certinha, mas deem um feedback pra gente se a imagem tá boa, se o som tá bom. E já deixo o convite para você que tá aí no Facebook, abrir uma sala de vídeo, compartilhar essa live aí no seu perfil, ou você que tá aqui pelo Instagram, de mandar o direct aí para os seus amigos também compartilhando essa live, para que ela possa chegar a ainda mais pessoas. Vamos lá então, vamos iniciar aí com uma oração pedindo que o Espírito Santo nos ajude aqui e que ajude aí a compreender melhor esse tema vocação, né, que Deus tem para cada um de nós através da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão e a proteção da Mãe de Deus e nossa Mãe, né? Sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar aí com a palavra de Deus. E a palavra que vai nos ajudar hoje está em Salmos, no Salmo 139 ou 138. E nós vamos do versículo 1 ao versículo 16. Vai dizer assim: Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Javé, a conheces inteira. Tu me envolves por detrás e pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. É um saber maravilhoso que me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Para onde irei, longe do teu sopro? Para onde fugirei, longe da tua presença? Se subo ao céu, tu aí estás. Se me deito no abismo, aí te encontro. Se levanto o voo para as margens da aurora, se emigro para os confins do mar, aí me alcançará a tua esquerda, e tua direita me sustentará. Se eu digo, ao menos as trevas me cubram, e a luz se transforma em noite ao meu redor, mesmo as trevas não são trevas para ti, e a noite é clara como o dia. Sim, pois tu formaste meus rins, tu me teceste no seio materno. Eu te agradeço por tão grande prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo de minha alma, e meus ossos não te eram escondidos. Quando eu era formado, em segredo, tecido na terra mais profunda, teus olhos viam as minhas ações, e eram todas escritas no teu livro. Os meus dias já estavam calculados, antes mesmo que chegasse o primeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, tenho certeza que você já, por inúmeras vezes, leu, ouviu esse salmo. Né? Tem até uma famosa música, né? Como me conhece e tal. Ele é muito bonito, né? Ele é muito atraente, mas ele é comprometedor. A palavra de Deus, ela, se a gente bobear, né? Se a gente não levar muito a sério, a gente se prende apenas às coisas bonitas e tal, para a gente não se comprometer. Mas a palavra de Deus, ela sempre traz uma direção, sempre traz uma ordem de Deus, sempre traz para nós uma luz, que a gente precisa prestar bem atenção. É um salmo que vai dizer, né, o salmista, o escritor, vai dizer que Deus nos conhece, né, desde tudo. Eu levanto, eu sento, eu deito, eu ando. E no versículo 16 vai dizer que, às vezes a Bíblia traz algumas palavras um pouco diferentes, mas o significado é o mesmo, né? Que quando o embrião, Deus já nos conhecia, já sabia. Né? Antes de eu falar, ele já sabe o que nós estamos pensando. Então, como eu disse, por que isso é comprometedor? Porque não tem desculpa. Nós não temos desculpa para dizer assim, eu não sei, eu não consigo, eu não sabia, eu não entendo. Né? Quando se trata, por exemplo, de vocação. Né? Nós vamos ver ao longo da história do povo de Deus, que Deus chamou inúmeras pessoas
e com o jeitão delas, né, do jeito de cada uma, você pegar desde Abraão, que já era idoso, depois vem vindo Moisés, que era gago, Jeremias, que disse que não sabia nem falar, e vai indo, vem vindo, cada um com seus problemas, e Deus chama e pronto, né? Então, cada um de nós que somos chamados a uma vocação, que depois dessa vocação, como já foi falado aqui várias vezes, é um início de uma vida, é uma missão, né? Nós temos uma missão a cumprir a partir da descoberta da vocação. A partir da nossa vocação tem uma missão a ser cumprida. Não tem desculpa, porque Ele nos conhece perfeitamente, tudo. Antes da gente pensar, Ele já nos conhece. Já. Então, nós temos que refletir muito bem, porque o chamado de Deus é baseado naquilo que nós somos, que Ele fez, que Ele criou, que Ele sabe, né? E por que Ele, sabendo quem nós somos, nos chama? Para justamente dar a oportunidade de nós caminharmos melhor nesse mundo, nessa vida. Quando a gente fala que a palavra de Deus é comprometedora, é no sentido assim de dar a nós a possibilidade de nós vivermos melhor a nossa vida. Nós temos a possibilidade de viver de qualquer jeito, da maneira com que a gente entende, com a maneira que a nossa inteligência manda, com a nossa liberdade manda, ou nós temos um modo de viver usando a nossa inteligência, a nossa capacidade, baseada no plano de Deus para nós. E aí tem comprometimento, tem decisões a serem tomadas, tem mudanças de comportamento, que é a chamada conversão, né, que a gente sempre falou, que é preciso se converter, então, mas se converter no que sentido? Né? De deixar que o plano de Deus se realize na nossa vida. Então, não tem desculpa, né? Quem já foi catequizado, evangelizado, quem foi batizado, quem participou da catequese, quem fez primeira comunhão, quem foi crismado, quem vai na missa, quem frequenta a missa, nem que seja aos domingos, nós não podemos ficar cumprindo preceitos e ficar a nossa vida do mesmo jeito, porque nós temos uma missão, seja ela no casamento, seja ela no celibato, seja ela no sacerdócio, nós temos uma missão a cumprir, nós temos que cumprir e nós seremos cobrados por isso, né? Uma cobrança divina, mais uma cobrança. Sim. Quando eu tive meu encontro pessoal com Deus, eu olhava assim com muita gratidão, com muita alegria, com muito encanto para aquele momento, né? Nos 14 anos, da maneira como eu reconhecia como Deus me salvou, de dali para frente me perder e talvez não encontrar com a minha vocação. Eu entendi que foi o momento certo, o momento que eu precisava desse encontro com Deus e que eu abri o meu coração e passei a viver essa experiência intensamente. Só que depois de um tempo, olhando para a minha história, eu ia percebendo essa presença de Deus desse jeito aqui, desde o ventre da minha mãe. Da maneira como Ele me conhecia desde quando eu nasci e como Ele preparou esse caminho para mim. E na minha história, né, quando os meus pais, a minha mãe ficou grávida de mim, os meus pais eram namorados. E quando ela ficou grávida, não estava assim nos planos dela já construir uma família. Ela era jovem. Mas mesmo assim, por decisão, ela decidiu que, né, ela mudou os planos dela para que eu pudesse nascer. E eu nasci e fui muito amada, fui muito bem acolhida, sempre senti todo o cuidado, todo o amparo da minha família. Só que o tempo ia passando e eu tinha consciência de tudo, como aconteceu. E às vezes quando eu ia contar para as pessoas como foi isso, eu dizia assim, olha, eu fui um acidente, porque eu não estava nos planos. Quando uma coisa acontece assim com imprevisto, é porque não estava ali meio que nos planos. Só que eu não falava isso com dor, com ressentimento nenhum, porque eu fui muito amada pela minha família. Mas eu trazia essa afirmação todas as vezes que eu me lembrava da minha história. E um dia, conversando com um padre, eu estava conversando com ele sobre a minha história e contei isso dessa forma. Eu falei assim, olha padre, eu fui um acidente. Eu falei assim, mas... E continuei falando. Aí o padre falou assim, minha filha, não fala isso. Você não é um acidente.
Deus te quis. E Ele tem uma missão específica para você aqui no mundo. Por isso que você nasceu. E, gente, pra mim, nessa hora, parece que eu acordei mais uma vez pra vida, porque eu já vivia uma experiência com Deus. Só que aí parece que foi muito mais íntimo e profundo, porque eu fiquei pensando assim, nossa, Deus pensou em tudo mesmo. Porque na visão do mundo, e até mesmo na minha visão, até aquele momento, o meu nascimento tinha sido um acidente, mas Ele tinha uma vocação preparada pra mim, para que eu não olhasse pra minha história como um acidente, mas sim como um projeto de salvação. E respondendo à minha vocação, eu ia encontrar o sentido da vida e ia poder testemunhar isso para outras pessoas. Porque quando nós fomos para a missão nas escolas e muitas vezes eu olhava para a juventude e percebia que muitos deles não viam sentido na própria vida, eu dizia assim, olha, eu tenho certeza que a sua vida vale a pena. Porque eu também já imaginei que eu fosse um acidente, eu descobri que eu não sou. Eu descobri que Deus me quis, que Deus pensou em mim e eu tenho certeza que Ele pensou em você. Porque a minha história mudou quando eu tomei consciência disso. E é por isso que a gente precisa ter essa certeza. Deus pensou em nós para que nós descobríssemos o sentido da vida. A vocação, quando encontra-se a vocação, ela dá esse sentido que brilha, né? Que dá um brilho nas situações mais adversas, seja elas quais forem, né? Tenho certeza que cada um que está acompanhando tem suas dificuldades, teve os seus problemas, tem as suas... Mas ao encontro dessa vocação, nós colocamos nossa vida à luz desse desejo de Deus que nós nascêssemos, e aí a gente consegue encontrar nas adversidades, na nossa história, sentido para ser uma pessoa melhor, para ser alguém melhor. A gente não arruma mais, como a gente falou na última, quando eu falei na última vez que eu participei, que não ficamos arrumando desculpas para dizer assim, eu sou assim porque eu nasci assim, meus pais eram assim. Hoje, mesmo conversando com uma irmã, eu falava assim, os nossos pais tinham um jeito deles de amar, né? Eu nunca ouvi do meu pai, nunca ouvi da minha mãe assim, eu te amo, um abraço, nunca ouvi. Mas não faziam isso porque não amavam, mas porque eles não sabiam fazer de outra forma a não ser minha mãe cuidar de nós, né, dos 6 filhos, e meu pai trabalhar para colocar as coisas em casa. Era assim o jeito que eles nos amavam, né? Então nós não podemos dizer assim, nós não fomos amados, nós que fomos. Eu não fui amado porque eu não escutei, né? Hoje, por exemplo, eu vejo, né? Com a minha filha, com meus netos já são diferentes. A gente fala e, né, que ama, que abraça, que beija. Eu não tive essa experiência. Mas a vocação traz para nós essa luz, né? Que dá a nós, através da nossa inteligência, do nosso coração, a capacidade de entender a nossa história, né? O jeito deles de amar era assim. E amavam, né? E nós temos que reconhecer isso. Eu não posso ficar arrumando desculpas para dizer que eu não amo, que eu não sei falar, porque eu não sei o quê. Não. Nós somos isso aqui, ó. Deus nos conhece. Desde lá quando a gente era embrião. Ele que criou. Nós vamos. Essa questão da Karina de eu sou um acidente é o plano humano, né? No plano humano houve um descuido, houve uma coisa e acabou acontecendo. Mas se Deus não quisesse, esse descuido não teria gerado, né? Como deve acontecer um monte de descuidos por aí que não geram vida. Se gerou uma vida, porque Deus quis. E quis por quê? Porque tem uma vocação, porque tem um plano. Precisava que a Karina fosse hoje uma consagrada para fazer a diferença no mundo, para que a juventude possa olhar e falar assim, tem jeito, é possível viver a castidade, é possível viver a santidade no mundo de hoje, nas situações que nós estamos vivendo hoje, né? Que hoje, como todos os tempos, né? Eu gosto de falar sempre assim, pela minha experiência, o tempo todo teve estupro, teve assassinato, teve absurdos, teve coisa horrível. O problema é que hoje nós temos a internet, né? Que o estupro acontece lá em Pernambuco e a gente 5 minutos depois está sabendo que em Pina, né? E aí a gente cria aquele... Mas sempre existiu. Taubaté tem um presídio aqui
logo na entrada de Taubaté, que era que prendia os maiores assassinos, os crimes mais cruéis, né? Que chamava-se casa de custódia, que tinha celas individuais. Por quê? Porque naquele anos 50, 60, 70 já tinha crimes absurdos. Então não é hoje, né? Hoje a pandemia, já tivemos uma lá atrás, há 100 anos atrás, já teve. Só que hoje a internet ela consegue colocar para nós, hoje dia a dia a gente infelizmente perde muito tempo, né, com televisão, com celular, e a gente fica vendo esses programas que apresentam essas coisas, a gente fica vendo, dá a impressão que o mundo está perdido. Esse dia a Karina encontrou uma senhora e falou para você o quê? Que Tá acabando tudo. tá acabando tudo. Eu não acho que está acabando, não acredito nisso, vivo como se não estivesse acabando, eu vivo como se estivesse começando, tá certo? Porque senão daí a gente não vive, né? E aí o encontro da vocação, né? Quando se a gente olhar para a nossa história e ter essa consciência de que Deus nos conhece, que nos sonda, né? É interessante esse sonda, né? Porque o que é sonda, né? Agora a gente estava falando sobre isso. Às vezes a pessoa não consegue mais, que é o caso, por exemplo, da minha mãe, não consegue se alimentar mais, talvez vai precisar colocar uma sonda para ela poder se alimentar, né? Então o que a sonda faz? Ela vai lá no nosso íntimo, né? Nas entranhas, né? Vamos dizer assim. Ou quando é para respirar, coloca-se uma sonda para que jogue o ar lá no pulmão. Então Deus nos sonda, né? Ele vai lá no nosso íntimo, né? Por isso que ele sabe tudo que nós pensamos, tudo que nós sabemos. Isso é maravilhoso demais, Karina. Isso é belo demais. Eu sou muito grato a Deus por ter dado de graça, sem mérito nenhum meu, né? De fundar uma comunidade, de ter um carisma no meu coração, que trata exatamente disso, do valor do ser humano, do valor que nós temos. Porque tudo isso que nós estamos vendo hoje, que a internet facilita, né, os meios de comunicação facilitam, para a gente fique sabendo, né? E as coisas muito rápido, né? Nós estávamos na nossa sede no Jardim Loína sábado à noite, trabalhando, de repente escutou barulho de polícia, sirene. Daqui a pouquinho já ficamos sabendo que um rapaz, um jovem, tinha sido morto, jogado numa vala lá e tal. Por que está acontecendo isso, né? Por que acontece a vida toda? Essa ausência desse reconhecimento de que nós somos filhos de Deus, que eu sou filho de Deus, né? Que eu tenho essa capacidade, que você tem essa capacidade, que você que está aí tem essa capacidade de conseguir enfrentar, né? De superar, de suportar as dificuldades da vida que nós vamos ter, ou você está passando, eu já passei, você vai passar, e nós vamos passar, não tem jeito. Esses dias só perdeu a avó, né? E a minha mãe está lá, faz 5 anos na cama, né? E eu estava falando, a gente não entende o mistério da morte, a gente não entende isso. Se a gente quiser entender, a gente fica louco. A gente tem que entender isso aqui, ó. A gente entender que Deus nos ama, que jamais quer o nosso mal, que jamais quer, né? Tá a pandemia porque Deus está castigando, não está nada, né? Deus é amor, né? Na sarça ardente ele fala para Moisés, eu sou o que sou. E depois vai falar lá, Jesus vai dizer, Deus é bom, ele é bom, ele é caridade, ele é amor, só. O resto ele deixa que a gente faz, nós vamos aqui vivendo, nós temos liberdade, nós temos coração, nós temos sentimento, nós temos inteligência, e nós vamos vivendo. Então a vocação, ela traz para nós essa capacidade na paz que o próprio Cristo nos trouxe, né? Que as nossas lives, o objetivo central é trazer a mensagem do Cristo. A gente usa vários temas, a gente usa muitas situações comuns da vida, né? Para ilustrar a evangelização que é o Cristo, que é nos tornar cristãos. E aí, Karina, antes da sua participação, queria falar muito sobre isso também, porque a nossa vocação não precisa nos tornar cristãos. Senão é vocação de moralismo, é vocação de não sei, né? Mas não cristã. Porque como as informações não chegam muito rápido, nós temos que ficar indignados com as coisas, né? Por exemplo, essa última aí da menina de 10 anos, tem que trazer em nós uma indignação. A do padre, né? Não vamos aqui nós católicos ficar fingindo que as coisas não acontecem. Do padre lá, do Pai Eterno, né? O padre Robson.
tem que trazer a nós indignação. Não pode trazer para nós o sentimento condenatório. Né? Porque daí não é uma visão cristã. Nós podemos ficar indignados, nós podemos querer, né, e que haja justiça, mas não podemos condenar, senão é um falso moralismo. Porque é muito fácil aqui a gente condenar um lá. E a nossa vida? Né? E aquilo que só nós sabemos no bastidores da nossa vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E a vocação, né, essa descoberta desse Deus que nos criou, é que traz para nós isso, essa capacidade de, peraí, né? Não aceitamos violência, estupro, nada, né? O aborto, não aceitamos, mas não podemos condenar. Isso aí não cabe a nós. A justiça do mundo, né, que tem que ser obedecida, e tem a justiça que é de Deus, que essa aí vai ser lá no último dia. Quando eu li esse tema, falando assim, né, Deus nos conhece, eu pensei assim, se Deus nos conhece por inteiro, tudo aquilo que nós somos, a gente precisa buscar se conhecer sob o olhar de Deus. Porque é isso que vai trazer essa verdade do nosso valor enquanto filhos e filhas de Deus. Na homilia de domingo agora, o padre dizia assim, falando que muitas vezes nós precisamos silenciar para ouvir a Deus. E esse silêncio significa olhar para o nosso interior e deixar que Deus vá nos mostrando quem nós somos, e muitas vezes de nos deparar também com coisas que não são boas. O padre até dizia assim, muitas vezes a gente pode ter medo de ir tão profundo, de encontrar quem nós somos, né, no atual momento e não gostar. Só que a gente precisa desse conhecimento de quem nós somos para justamente colocar as coisas em ordem, para poder deixar que Deus nos ajude a ser o que nós somos por essência e não deixar que essas coisas vão nos definindo. O Maurício sempre fala muito assim para a gente que nós precisamos usar da nossa capacidade, do nosso esforço, porque quando chegar no nosso limite, entra a ação de Deus. E que nós precisamos, só que aí eu fico pensando assim, a gente precisa chegar nesse limite, mas a gente quase nunca chega. Porque a gente olha como algo muito difícil, como algo impossível, como algo que vai nos corroendo. Só que o que nos entristece, gente, eu acredito que o que nos desanima é essa falta de coragem de ir em busca disso. É a frustração de não ir porque nós temos a capacidade. E muitas vezes a gente fala que não dá e que não consegue muito antes do limite. Aí a gente acaba quebrando colocando uma barreira onde a gente realmente precisava chegar para experimentar dessa ação de Deus que vai mostrar o que nós podemos de verdade. Ficava pensando assim, muitas vezes a gente olha para algumas pessoas que vivem a sua missão, né, que se esforçam a cada dia e fica pensando assim, nossa, como que essa pessoa consegue? Parece que ela é paranormal, parece que... Super-homem, super-mulher. Até às vezes a gente olha assim, por exemplo, pro Maurício, enquanto fundador, pensa assim, como que ele consegue algumas coisas, como que ele consegue superar algumas coisas, mas eu acredito que esse encanto, esse ficar impressionado, é justamente perceber lá no fundo que nós temos essa capacidade também. É reconhecer que ninguém é super-homem nem super-mulher, mas é a capacidade do ser humano de ir se desgastando na sua missão, mas de não se perder, de não terminar, de não se perder, mas de ser sustentado por Deus, de ser levado por Deus a cada dia, de ser orientado por Deus. E é aí que está o reconhecimento de quem nós somos. É aí que a gente percebe que Deus nos conhece e nós acreditamos na missão que Ele tem para nós. Nós acreditamos nessa vocação. E aí o esforço, ele até custa, mas o que nos custa mais é não ter sentido. O que nos custa mais é não nos esforçar. O que nos custa mais é ficar para trás. E esse incômodo é bom, é maravilhoso. O que a gente não pode é fugir dele achando que isso vai nos prejudicar. Por que não? Infelizmente, a nossa geração, a nossa sociedade está cada vez mais propícia a fugir de coisas que realmente mostram o valor do ser humano.
que realmente mostram não o heroísmo, mas aquilo que o ser humano foi realmente criado para ser. O versículo 7 desse salmo que nós lemos no início vai dizer assim: para onde irei? Longe, na minha tradução fala do seu sopro ou da sua unção. Para onde fugirei longe da tua presença? O problema é esse. Nós queremos caminhar e viver nesse mundo como se Deus existisse lá em cima, né? E que a gente vivesse aqui embaixo. Sem a presença de Deus. Assim como nós estamos aqui, ó, né? Sem essa comunhão. Nós já podemos até acreditar em Deus. Porque é difícil não acreditar. Né? O ateu é ateu por quê? Porque ele não acredita em Deus. Então Deus existe, né? Ele não acredita nele. Então, mas não tem comunhão. Porque nós podemos estar aqui, né? E não ter comunhão. Então, essa comunhão com Deus, essa presença de Deus, é que dá significado para as coisas. Porque quando eu consegui, né? Deus me alcançou, eu consegui encontrar a minha vocação, eu encontrei um significado para a minha vida e consigo hoje dar significado para as coisas. E é por isso que às vezes eu me surpreendo quando eu consigo superar alguns limites que talvez a minha idade pudesse me impor hoje, como acontece com muitas pessoas, né? O que incomoda, por exemplo, você é do grupo de risco, você é idoso, limita, né? Vai criando essa limitação. E eu imagino quantas pessoas hoje ficam dentro de casa achando que você é um risco para a humanidade, porque você tem mais de 60 anos, ou porque você tem uma doença, tal, enfim, né? Vai criando essa barreira, né? Essa limitação, e a gente vai aceitando isso. Então a gente não consegue. Por quê? Porque nós precisamos dar significado. Na comunidade Alicerce, eu sempre cobro isso. Nós precisamos dar significado para todas as coisas que nós fazemos. Nós estamos construindo lá uma gruta para Nossa Senhora, né? Eu tive uma inspiração um dia, e aí essa inspiração chegou no ouvido de algumas pessoas e alguns amigos, né? Pessoas até muito mais velhas do que eu, né? Tem um senhor muito mais idoso que eu, comprou a ideia, ou seja, aderiu a essa inspiração, fez o projeto, está nos ajudando a construir, né? Até financeiramente, com o seu trabalho, e nós estamos construindo. Mas não é uma gruta, porque quantas grutas deve ter no mundo? Não sei, milhares, né? Quantas grutas deve ter por aí? Mas a nossa tem um significado diferente para nós, para quem for lá. Então quando você coloca significado, a obra se torna diferente. O sabor é outro, né? Nós iniciamos no sábado. Para quem não sabe, nós vamos ter um casamento na comunidade, em maio do ano que vem, do Ângelo, né, que participa aqui, da Gabi. E nós começamos a construção da casa no sábado, né? Quando foi começar, como é que nós vamos começar? Não temos dinheiro. Nosso dinheiro é para pagar nossas contas, né? Pão de mel, pizza, amigos que colaboram, contribuem todo mês. Mas eu falei assim, esse casamento é um plano de Deus, é um projeto de Deus, né? Se é um projeto de Deus, vamos abrir o Alicerce. Alicerce nós sabemos fazer bem, né? Porque vamos abrir o Alicerce. No sábado nós abrimos 20 buracos de 2 metros de profundidade para ser as bases da casa, né? Começamos lá por volta de 8h30, 9 horas da manhã e fomos até às 7 da noite, né? Com uma máquina furando. E aí eu falei para eles assim, então, e Deus foi falando durante todo o dia, porque chegava um, ajudava um pouco, ia embora, vinha outro, ajudava um pouco, ia embora, né? E pessoas que vieram ajudar, nós conseguimos abrir os 20 buracos, né? São 2 metros de profundidade. E cada buraco, cada suor, cada fala, cada brincadeira, cada partilha, um significado. E é isso que motiva, é isso que nos impulsiona, né? É uma construção. Quantas construções tem por aí? Eu caminho num lugar ali que estão construindo, um loteamento novo. Muitas casas sendo construídas, milhares de casas bonitas, belas, tal. Casas tem um monte.
Mas a da comunidade certa tem um significado. Não é melhor e nem pior que ninguém. É diferente só. Tem um significado de construção de uma casa para um casal, para que nós possamos evangelizar as famílias, dar sentido aos casais, que vale a pena namorar, vale a pena viver a castidade, vale a pena ter um namoro santo, vale a pena casar, o sacramento do matrimônio tem o seu valor, o seu significado na vida do ser humano. Então, entende? E aí que eu encontro forças. E aí eu fiquei o dia todo até as 19 horas lá fazendo coisa. Domingo estava quebradinho, mas... né? Então, a vocação dá significado para as coisas da nossa vida, sejam elas boas ou más, ruins ou boas. Ter dinheiro ou não ter, né? Ser pai ou não ser, enfim, o que nós somos. Deus dá um significado para isso. Deus é tão providente, né? Porque olhando para isso, a gente sempre partilha aqui na live dessa nossa experiência de que o carisma alicerce é isso. Nós fazemos essa experiência, né? Nas situações do dia a dia, com as pessoas, com os acontecimentos. É claro, a gente precisa estar atento. Muitas vezes nós nos colocamos vendas, mas a forma como nós experimentamos Deus assim é muito profunda. Nós conseguimos tocar no mistério do Cristo desta forma. E isso se torna algo muito sensível na nossa vocação e no nosso dia a dia. Então a gente vai se renovando a partir de cada experiência, vai se superando a partir de cada experiência. E Deus nos providencia isso enquanto consagrados alicerce. E da mesma forma, na sua vida, Ele te providencia uma forma de estar em contato com Ele todos os dias e de se renovar assim. Eu olho, por exemplo, para o Anselmo e a Mariana, consagrados aqui da comunidade. Eles têm 2 filhos, um mais novinho agora, então estão vivendo toda uma experiência nova. E às vezes eu comento com a Bruna, a vida da família é um desafio constante, né? São situações novas o tempo todo e os pais precisam aprender, precisam se adaptar. Mas Deus vai dando capacidade, vai revelando os seus sinais da sua presença dessa forma. Na vida do sacerdote, em cada vocação, Deus vai se manifestando na forma como Ele sabe que você vai encontrá-lo e de uma forma que não se acomoda, que é sempre nova, que sempre dá um sentido novo e vai mostrando essa verdade de que a vocação é eterna. O que nós dissemos aqui em quase todas as lives. É a vocação que Deus te deu para que você busque a santidade e chegue à eternidade. Não dá para largar no meio do caminho. Não vai chegar um momento em que não há sinais de Deus ou que Deus vai pedir para você mudar o caminho. É preciso perseverança, é preciso fidelidade, porque tudo que você precisa está nessa vocação. E nós não podemos perder essa sensibilidade, porque é a maior graça que Deus nos dá. O dom da vida e com a nossa vida ter esse sentido que é a própria vocação. Continuando aqui mais um versículo desse nosso salmo, né? Tu me tecestes no seio materno, né? O que é tecer, né? Tecelão. Ontem eu estava vendo na televisão o casulo, né? Que faz lá a larva, faz toda o fio lá de seda, que depois a indústria vai transformando aquilo e vai fazendo aquele fio lá, e aquilo vira um fio de seda que vai depois se tornar. Então é todo um trabalho, né? Desde a criação da larva até ela virar o casulo, até fazer. É muito interessante. Eu fiquei vendo a matéria e achei muito interessante. Deus fez isso em nós, nos tecendo dentro do seio materno, né? Porque às vezes nós entendemos que nós somos de fora para dentro. Então, se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu tenho um dedo torto, se eu tenho olho, não sei o quê, né? Por isso hoje a indústria que mais vende são a indústria dos cosméticos, né? De beleza, porque a gente entende que nós somos aquilo que aparece. E aqui a palavra diz assim, lá nós somos o que somos a partir de dentro para fora. Né? Começa a nossa história de dentro para fora. E nos tornamos aquilo que somos verdadeiramente quando nos tornamos de dentro para fora. Por isso que nós temos dificuldade, porque a gente se perde muito no externo.
A gente se perde muito naquilo que a gente vê, né? Naquilo que a gente ouve. Né? Por isso que a indústria do marketing é muito poderosa, porque o marketing influencia diretamente na vida das pessoas, na nossa vida, determina o que nós somos, o que nós devemos comprar, o que nós devemos usar. Então nós somos influenciados e aí nós perdemos a nossa capacidade de ser o que somos, nos tornamos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Então a indústria vive dessa manipulação e nós somos manipulados. Enquanto que se nós olhássemos para aquilo que Deus pensou de nós e que olha para nós hoje ainda, na expectativa que nós sejamos aquilo que Ele teceu, nós seríamos pessoas muito melhores. Não digo que nós não iríamos errar, porque a gente é humano, a gente vai errar, a gente vai fazer escolhas erradas e tal. Mas a gente consegue, sabe, retornar, a gente consegue retomar o rumo, retomar, pisou na bola. Eu pisei muito na bola, fiz muita coisa errada, né? Só que num outro mundo que eu vivia, assim, meu, né? Uma outra história, um outro momento, uma outra capacidade de entender as coisas e achava que estava certo, porque jamais a gente faz coisa errada que faz mal pra gente. Faz bem, traz prazer, traz coisa. Só que não é esse. Nós não fomos tecidos para isso, né? Deus não nos teceu assim, né? Há uma ideia de Deus, né? Estou tentando trazer palavras assim que a gente consiga melhorar, entender melhor. Uma ideia de Deus, de quem nós somos, né? Do que Ele queria de nós, né? Do nosso jeito, com a nossa fala, com a nossa fisionomia, né? Claro que dá para melhorar, né? Dá para melhorar o corpo, dá para fazer uma atividade, dá para emagrecer um pouco. Claro que dá para melhorar. Mas isso não é o significado da nossa vida, né? A nossa estética não é o significado da nossa vida, né? A nossa estética contribui muito na questão da saúde, na questão do bem-estar, de sentir melhor e tal. Mas não é isso. O significado da nossa vida é sermos filhos e filhas de Deus, escolhidos por Deus, amados por Deus, com o amor de Deus, não é do amor humano que nós conseguimos entender. É um amor sobrenatural, né? Que é o amor do Cristo na cruz, né? Qual é o símbolo maior do amor? Jesus crucificado por nós, né? Então ali está todo o amor de Deus, né? Naquele gesto, naquela atitude, né? Mas nós não conseguimos enxergar isso, porque a gente fica preso àquilo que... Olha, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que viver numa bolha, né? A parte não, eu gosto também de assistir televisão, também de assistir filme, de assistir coisas, de telejornal, de internet, eu também gosto de tudo isso, eu uso tudo isso. O que eu estou dizendo é assim, nós temos que encontrar na nossa vocação a capacidade de filtrar, né? De poder dizer assim, São Paulo já dizia, né? Eu tudo posso, mas o que me convém? Ou seja, o que me constrói? O que me realiza? O que dá significado à minha vida? E a gente vai seguir, né? Liga à tarde agora, tem 2 canais de televisão, com 2 programas, liga lá que você vai ver, né? Não tem jamais um gesto de alguém fazendo bem para alguém. Está cheio de gente fazendo bem para as pessoas, se entregando a vida para as pessoas. Não tem. É só coisa ruim. Nós não vamos assistir? Vamos, dá uma olhada lá, ver, né? Dar uma leitura. Eu gosto de manhã ver as notícias e tal. E filtrar. Como eu disse, nós podemos ficar indignados com a corrupção, né? Coitado do povo do Rio de Janeiro, né? Que eu vi na televisão e dei muita risada. Que lá o governador não passa faixa para o outro, passa a tornozeleira eletrônica. Porque é um absurdo. Quer dizer, então nós temos que ficar indignados com a corrupção, né, com as coisas e tal. Mas não podemos ter um ensinamento condenatório já, querendo crucificar, querendo matar as pessoas. Mas estamos usando o mesmo termo, né? Um apresentador de televisão, esse dia o Bolsonaro chamou os repórteres de bundão, daí ele falou assim, bundão é o senhor. Quer dizer, usou o mesmo termo para mostrar a sua indignação do presidente ter falado uma coisa que não devia. Ou seja, nós usamos as mesmas armas dos bandidos, dos estupradores, das coisas, só de outra forma, né? Usando o moralismo, o falso moralismo, né? O Padre Fábio fala que a gente constrói muito um evangelho paralelo a esse aqui, né? Paralelo, que a gente vai fazendo do nosso jeito, da nossa maneira de fazer as coisas. Então, a vocação,
na qual nós estamos encerrando um mês que nós conseguimos, graças a Deus, nas nossas 63 lives falar, não, das nossas lives desse mês, né, que são 3 por semana, falar especificamente desse assunto. Mas nós vamos continuar falando, porque é isso que dá norte, dá sentido à nossa vida, né? A gente vai buscar isso sempre. E poder contribuir, como eu sempre falo. Nós estamos aqui não é para apresentar um programa, nós não somos, né, apresentadores, não somos jornalistas, não somos nada. A gente quer contribuir com a nossa experiência, que aqui é bem assim, diferentes, né? De idade, de tempo, de tudo, né? Mas que são experiências em Deus que são atuais, que atualiza, reatualiza na nossa vida todo instante, a idade que tiver. A experiência é a mesma, né? Então, para que você possa ir do outro lado, entender isso, né? Que a vocação é tão necessária a gente encontrá-la, que ela dá esse sentido, esse norte, abre para nós uma perspectiva diferente, para que a gente possa viver nesse mundo, com todo esse controle, né? De toda essa perturbação, de tudo isso, a gente consiga caminhar, né? Viver o caminho do Cristo. O que o Cristo pensou, o que ele falou, o que ele deu de exemplo, né? O que ele fez com aqueles que eu não falei, a gente vai condenar, né? O que Jesus fez com, a gente fala de corrupção, né? O que Jesus fez com Zaqueu, né, que era o chefe do cobrador dos impostos, que roubava as pessoas. O que Jesus fez? Bandido, sem vergonha, desce aí, que eu vou já estar na sua casa hoje. E esse encontro com Cristo fez com que o Zaqueu pudesse entender que ele estava roubando as pessoas, que isso não era bom para as pessoas, não era bom para ele, e ele se converte toda a sua família. O que Jesus faz com aquela pecadora, que a lei determinava que apedrejasse, que era adúltera, que, né, fez com que todo mundo refletisse, aqueles homens, e que ela pudesse ir e não pecasse mais. Vocação, o encontro da vocação é esse ir, é esse vamos. Jesus presente no meio de nós, com a tua presença, com a presença de Deus na nossa vida. Li uma vez e até comentei aqui no livro que um padre dizia assim, que é verdadeiramente livre aquele que vive sob o olhar de Deus, né? Que não olha tanto para esse exterior, né? Que o Maurício ia falando, que tanto influencia a gente, mas que vive sob o olhar de Deus. E que liberdade é essa, né? Uma vez numa outra live de uma outra comunidade, uma consagrada e a fundadora, elas diziam assim: o livre-arbítrio é essa livre escolha para o bem ou para o mal. Mas a verdadeira liberdade é viver sob a ação do Espírito. É quando você se decide viver com a ação do Espírito Santo na sua vida, esse sopro da vida que todos nós temos. É com essa ação que nós vamos ser livres verdadeiramente. Aí essa semana eu estava lendo um livro de Madre Teresa, em que um padre que a acompanhava vai contando algumas histórias que ele via. E no livro tem um momento que ele narra assim, falando sobre as irmãs, né, as missionárias da caridade, que cuidavam dos pobres, dos leprosos, com feridas que muitas vezes nós não conseguimos nem imaginar, um trabalho muito pesado, mas sempre estavam sorrindo. E ele falou assim, sabe por que elas sempre estavam sorrindo? Porque viviam da e para a orientação divina. Era isso que movia essas missionárias. E é isso que precisa mover o nosso coração, essa orientação divina, porque aí a nossa esperança, ela não vai se esvaziando com todo esse exterior tão pesado, tão carregado de coisas negativas, mas é justamente esse desejo de fazer algo a mais. É justamente esse desejo de ser essa presença do Cristo. E o sorriso não significa que não estão cansadas, não significa que não sofrem, mas essa leveza de saber que Jesus está com elas, essa certeza de que está amando Jesus no próximo. É todo esse sentido que a orientação de Deus, que a presença de Deus em nós, conosco e no outro, dá para a nossa vida diariamente. E essa liberdade pela qual nós precisamos prezar. No mundo se fala tanto de liberdade de tantas outras formas, mas de formas que nos afastam cada vez mais da nossa vocação, que vai nos tornando pessoas sem sentido, pessoas perdidas e que sofrem ainda mais,
por buscar em outros lugares, por buscar em situações passageiras, algo que aprisiona ao invés de tornar livre, que traz um peso ao invés de trazer essa leveza que a vocação nos provoca diariamente para viver as alegrias e também os desafios. Você falava da vocação de ser mãe, né? Você falava da experiência que vocês estão vivendo com a Mariana, com os filhos e tal. E a vocação, ela, por exemplo, de ser mãe, é muito mais do que gerar, né? Por exemplo, o Gabriel chora, né? A Mariana fala assim, é fome, é sono. Não, então não é, vamos ver se não tá sujo e tal. A mãe tem essa capacidade de saber por que o filho está chorando. Nós não temos, né? Nós homens, eu olho e falo assim, mãe, o que será? Faz tudo errado, não gosto. A mãe pega a criança e sabe o que está acontecendo. Então, é uma vocação de ser mãe. E a vocação é isso, ela nos capacita a ter discernimento do que está acontecendo, né? Aconteceu tal coisa na nossa vida, sem se desesperar. A gente sente tudo, porque eu sempre falo, né? A gente fica com raiva, fica, né? Se a gente sente raiva, porque está aqui em nós. Agora, o que nós vamos fazer com a raiva? Aí que está o discernimento, né? Que você, bem dentro da sua vocação, dentro do chamado de Deus na sua vida, você vai conseguir discernir, falar, não, peraí, eu não posso fazer assim, eu tenho que agir, senão vai piorar o negócio, né? Então, o exemplo desse ser mãe, né, de saber decifrar o choro da criança, nós conseguimos decifrar os acontecimentos da nossa vida, para que a gente possa tomar a atitude correta, para que a gente não cause um dano maior. Nós já estamos cheios de problemas. Na comunidade nós temos que pagar conta, nós temos que trabalhar, nós temos que construir, nós temos que fazer, nós temos que ir na casa das pessoas. A Karina com 14 anos recebeu um chamado. Para quê? Para hoje poder... Quantas senhoras que ela tem contato, que ela conversa, que ela... Quer dizer, não é só jovens, né? Ela consegue atingir as pessoas como os outros missionários. Né? Então nós temos problemas, temos dificuldade, nós temos sentimentos, nós temos dor, nós precisamos de dinheiro, precisa pagar conta, enfim. Mas nós temos essa luz de saber assim. No teu livro estão todos escritos. O que significa isso? Assim, num linguajar humano, né? Bem do mundo mesmo. Tem um livro e os nossos nomes estão escritos lá, ó, em Deus. Para que a gente possa nos salvar. Deus não iria nos colocar nesse mundo para apenas sofrer, para apenas ter problemas, de ter doença, ter pandemia, e a gente morrer e acabar. É preciso acreditar que há um céu a nos esperar. Não um céu que a gente imagina com um lugar geográfico, cheio de anjinho e tal. Um lugar com a presença desse Deus que nós estamos falando. Aqui nós podemos viver uma experiência da presença espiritual de Deus. E depois nós vamos viver uma presença real. Podemos ver Deus face a face. Como que é isso? Não sei. Né? Não morri ainda, não sei como é que é. Não sei se vou para o céu também, então não sei como é que é. Eu imagino, você imagina, o outro imagina. Mas imaginar assim algo belo, né? Algo maravilhoso, algo extraordinário. Uma experiência que vai além da que nós somos capazes de compreender aqui. Se a gente compreendesse aqui, a gente seria Deus também. Né? E acreditar por quê? Pelas experiências do dia a dia, das pequenas coisas. Né? Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber por que eu acordo de manhã. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem é o outro na sua vida. Você precisa saber por que você acorda. Acordou de manhã, abriu o olho, você tem que pensar assim, por que eu estou acordando? Né? Para fazer as coisas. Levantar, é só isso. Dá um sentido, dá um significado. Tem uma expectativa, tem uma esperança. Eu posso fazer alguma coisa. No seu trabalho, você trabalha lá. No momento a gente trabalha com pessoas que a gente acha que é ruim, né? Que a gente acha que a gente é bom e as pessoas são ruins, né? Só com mala. A gente tem um amigo meu que falava isso, né? Já morreu, coitado. Para ele todo mundo era mala, né? Porque todo mundo era chato, todo mundo... A gente acha isso, a gente vai para o trabalho. Fulano é melhor, né? Tente fazer algo com mais alegria, né? Se a cara é burrada, se a cara é ruim... A Karine não pegou essa fase, mas os outros pegaram. Eles falaram que tinham medo de mim, porque a minha cara é muito feia, né?
E eu fui tentando, falei, nossa, então eu preciso dar um jeito, né? Preciso melhorar esse negócio. Eu não achava, mas o pessoal achava, então, você vai melhorando, mano. Tenta fazer alguma coisa, faz uma caminhada, ajuda na cabeça, não é só emagrecer, não pensa só em caminhar para emagrecer, ajuda na cabeça, acorda de manhã e olha assim para a luz e fala, nossa, eu estou vivo, cara. Mesmo que você esteja com alguma doença, mesmo que você esteja passando uma dificuldade financeira, uma situação, vai passar, tudo vai passar. Eu tive situações na minha vida que eu achava assim, não tem mais jeito. Como que eu vou sair dessa? Não tinha, assim, perspectiva, não passou. Deu certo. Né? Não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser ainda, porque não é que não me interessa, né? Claro que interessa, mas eu não me preocupo muito no que as pessoas pensam, né? Mas eu me preocupo muito no que eu penso. O que eu penso de mim. Eu procuro muito olhar para mim assim, ver o que eu fiz. Putz, cara, falei uma coisa que eu não devia ter falado. Às vezes eu fico bravo, né? Eu ver as coisas assim, eu fico coisa. Mas depois eu falo assim, não podia ter falado assim, né? Aí eu tento reverter, eu tento fazer as coisas e tal. Quer dizer, o meu maior crítico sou eu. Não são as pessoas. Né? Por quê? Porque a gente precisa melhorar. Nossa, nós precisamos melhorar. Nós estamos terminando. Então a Karina vai terminar aí, que a gente vai se empolgando aqui. Gente, essa experiência da vocação, quando o Maurício ia falando do céu, eu ia pensando assim, quando a gente tem essa experiência íntima com Deus, o nosso dia a dia vai se tornando uma experiência com o reino de Deus, com aquilo que a gente vai ouvindo de Jesus no Evangelho. A gente vai construindo isso. E aí uma vez uma conhecida, ela me disse bem assim, com essas palavras, contando algo que tinha acontecido com ela desagradável, mas ela virou para mim e falou assim, olha, não deixe nada tirar o céu de você. A nossa meta é o céu. E muitas vezes a gente acaba se distraindo e perdendo essa oportunidade de viver o reino de Deus por muito pouco. Pra gente não parece ser pouco, né? Pra gente parece o fim do mundo. Mas a gente não consegue perceber o quão grandiosa, o quão valiosa é essa experiência. E eu deixo a você também esse conselho, esse pedido. Não deixe que nada tire o céu de você. Essa experiência que a vocação provoca na sua vida. Aquilo que você é e Deus pensou para que você seja é o que vai fazer com que você trilhe esse caminho de talvez desafios, de alegrias, mas que te leva para o céu. São experiências com o reino de Deus. Não deixe que isso passe despercebido. Os detalhes, eles vão nos dando ânimo, vão nos dando esperança, vão mostrando a nossa capacidade de superar, sim. Nós temos essa força. A cada dia eu percebo o quanto a vocação é essa força de Deus em mim. Até encontro, às vezes, nos meus cadernos escrito assim, a vocação nunca me decepciona. Às vezes eu deixo a desejar, mas a vocação nunca me decepciona. Ou ela me levanta, ou ela me impulsiona, ela nunca me pede para eu parar ou para eu voltar atrás. É sempre esse continuar, esse ir e fazer o possível para não mais pecar, buscar a santidade. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela sua paciência aí de nos acolher aí, não sei onde você está. E você pode contribuir com a gente poder continuar evangelizando dessa nossa forma, desse nosso jeito de ser, né? Comunidade Alicerce. Pode entrar aí na nossa página do Facebook, sim, no Instagram, ou no nosso site, né? Você pode ir lá no YouTube e se inscrever lá para que a gente possa atingir a nossa meta. Tem o nosso contato, né? Pelas redes sociais também dá para falar com a gente. Na próxima quarta estaremos de volta. Uma live super especial. Super especial, convidado especial de outra comunidade, de outro estado. De outro estado, longe, né? Sim. Então você é nosso convidado a participar conosco. Então, fique com Deus, que Deus te abençoe, que o nosso objetivo tenha sido alcançado, permitindo que você também consiga encontrar essa presença de Deus na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperamos por vocês, pessoal. Boa semana. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.